só precisa de graça quem está em pecado. Só precisa de graça quem precisa de um Salvador, porque não tem como, pelos seus próprios méritos, se salvar. Então, a própria existência da graça nos mostra que a lei de Deus continua em vigor. Senão não é precisa de graça. Ué, se Jesus aboliu a lei, se não tem mais lei, então para que você vai precisar ainda de graça? Se não tem lei, não tem pecado. Porque o pastor Misael falou, está escrito lá na primeira carta de João, a transgressão dos mandamentos de Deus, a transgressão da lei de Deus é pecado. Veja, quando Eva e depois Adão caem lá no Gênesis, lá no paraíso, eles caem por quê? Porque transgrediram os mandamentos de Deus. Alguém vai dizer assim, não, mas não havia mandamentos. Claro que havia. Claro que havia. O mandamento é o que? A ordem de Deus. Olha só, Deus trabalhou 6 dias, no 7º dia ele descansa, e antes que houvesse judeu para ele entregar a lei no Monte Sinai, ele então declara, descansou Deus ao 7º dia e o santificou. Não havia judeu, não havia grego, não havia nem pecado, porque lá em Gálatas, esse texto que fala, né, que a lei nos serviu de tutor, vai falar também que esta lei que serviu de tutor, ela foi dada por causa do pecado. Esta que serviu de tutor por causa do pecado, essa se encerra em Cristo. O sábado não está nela, não está incluso nesta que se encerra em Cristo. Ele é dado antes do pecado. Então, só para você meditar como é errada, equivocada, como esse entendimento de que a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, ela foi abolida, é equivocada. Quando se fala em lei, há muitos entendimentos sobre lei nas Escrituras. Então, por exemplo, você nos é informado que a lei, ela serve de tutor. Qual lei é esta? É a lei mosaica, a lei dos sacrifícios, a lei dada como aliança ali no Monte Sinai, que aponta para Cristo. Então, ela nos é dada para que nós possamos ir até Cristo. Então, serve de tutor. Mas uma vez que Cristo vem, ele faz o sacrifício definitivo, crava ela na cruz, no Calvário. Então veja que a lei dos 10 mandamentos, que é a base tanto daquela aliança quanto da nova aliança em Cristo, ela permanece imexível, ela permanece válida para os nossos dias. O Aldo fez uma questão aqui para nós. Veja, se as pessoas que já fizeram tantas coisas, se elas não vão, se elas, por tudo que fizeram, não vão ter salvação, aí, queridos, não é nós que temos que julgar, né? Nós temos que ir pela palavra de Deus. Quem vai julgar depois é Deus. Mas nós tínhamos esse mesmo debate na redação da revista em que eu trabalhei, que era uma publicação nacional, uma revista evangélica, né? E nós discutíamos isso, né? Até o meu chefe falava assim, nossa, mas se Madre Teresa de Calcutá não for salva, quem vai ser salvo? Você sabe a história dela, né? Ela vai para Calcutá, vira uma freira, e ela faz o bem, e ela entrega a sua vida, né, para ajudar as pessoas. Mas, biblicamente falando, eu não quero julgar ela, né? Quem vai julgar é Deus. Não tem nada que eu falar contra ou a favor. Mas eu quero falar o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos fala, queridos, claramente que o amor ao próximo, você fazer o bem para o seu próximo, é uma parte importante.
mas é apenas uma parte. Tanto é que Paulo fala, se eu entregasse a minha vida para o meu corpo, para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Alguém vai falar assim, mas você ajudar o próximo não é ter amor? É uma parte do amor. É uma parte. Agora, eu pergunto, qual o maior amor que uma pessoa pode ter pela outra, se não você desejar a maior bênção de todas para ela? Porque uma coisa é ajudar uma pessoa com alimentos ou socialmente neste tempo. Outra coisa é ajudar ela com uma palavra que lhe será para a vida eterna. Esta é a maior bênção, queridos, que nós podemos dar para qualquer pessoa, a vida eterna. Não há amor maior do que desejar a vida eterna. Eu pergunto, quantas pessoas Jesus salvou porque ele ajudou socialmente apenas? E quantas pessoas ele salvou pela sua palavra de ensino, pela sua palavra, né, profética, pela sua palavra e revelação que ele trouxe em Deus? Veja, o morrer na cruz talvez não tenha alimentado com pães as pessoas, mas trouxe vida eterna. Então veja, o dia que ele alimentou com pães as pessoas foi importante. Só que o que ele fala para as pessoas? Ele fala para quê? Busquem não só o pão que perece, o pão que se acaba, mas aquele que dura para sempre, que é a palavra de Deus. Então, meus queridos, parece injustiça, mas não é injustiça. Quando você sabe que o padrão que Deus declarou desde o princípio para julgar a humanidade é a sua palavra, é os seus mandamentos. Você pode perguntar para qualquer um, qualquer evangélico, olha, mas se eu idolatro, se eu tenho outros deuses na frente do meu Deus, eu tenho salvação? E as pessoas vão responder, não. Então, e onde está escrito isso? Primeiro e segundo mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, é aí que está escrito. Então, se foi abolido, então por que você está falando que a pessoa não vai ser salva? Então, nós temos que usar de coerência, queridos. O padrão que Deus usará para julgar a humanidade toda. E isto depende de Madre Teresa, Pastor Misael, Aldo, eu, ou quem quer que seja. O padrão é o que foi lido aqui e está lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Queridos, a arca contém os mandamentos, e ela foi revelada porque é o padrão da justiça de Deus. A justiça não é subjetiva. O que eu acho, o que você acha, é um padrão único, e nos é declarado. Paulo diz, aquele que pecou sob a lei, pela lei será julgado. E aquele que sem a lei pecou, pela lei também será julgado. Paulo ensina isto. Mas o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei justamente é ser alvo desse julgamento, porque é ter quebrado a lei, e aí você está sujeito ao castigo da lei. E a graça de Jesus vem para nos perdoar essas transgressões. Mas perdoar não significa isentar de obedecer. Perdoar é você ser justificado. Mas justificado para quê? Para continuar pecando? Para continuar se prostituindo? Para continuar mentindo? Para continuar adulterando? E o que for? Para transgredir o sábado? Para não honrar seu pai e sua mãe? E todos os outros mandamentos? Não! Paulo fala que se você volta ao pecado, já não há mais expectativa de um perdão, mas sim do ardente juízo, que é o assunto do nosso programa hoje. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, sim,
da obediência. Porque o perdão nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento não é você se entristecer como num remorso e continuar igual. Arrependimento é você perceber que o caminho pelo qual você está andando é errado e você então dar meia volta e você voltar, ir por outro caminho, voltar. Então isso é arrependimento. Então, com arrependimento tem que haver uma nova vida. Somos transformados para andar com Jesus. Você quer andar com Jesus? O Evangelho fala muito disso. Você quer andar com Jesus? Salvação não é andar com Jesus? Jesus falou assim, se alguém vier até mim, eu não o rejeitarei, não o lançarei fora, mas virei a ele e farei nele, eu e o Pai faremos nele morada. Então isso é quer andar com Jesus? Pensa bem, nos passos de Jesus, você estaria onde? Jesus, quando esteve aqui, aos sábados ele estava adorando a Deus na sinagoga ou no templo. Depois, ele não saía trabalhar, ele saía fazer a obra de Deus. Ele saía, curava os enfermos, dava vida, abria os olhos aos cegos, fazia milagres e ensinava a palavra de Deus. Então, você não vê ele em momento nenhum trabalhando numa construção, na carpintaria, onde quer que seja. Você vê ele abençoando, você vê ele fazendo a obra. Quando ele fala que o Pai trabalha, e ele trabalha, é no sentido de ensinar o Evangelho e trazer salvação. Então eu pergunto a você, quer andar com Jesus? Nos passos de Jesus você estaria onde no sábado? Trabalhando? Então, queridos, vamos ler a palavra, estar na palavra e entender que se nós precisamos da graça e de um grande Salvador, é porque na verdade somos grandes pecadores e transgressores dos mandamentos de Deus.